solução para que temos que parar essa desgovernação. Digo mais uma vez, eleições não são a solução. Deixa os partidos de lado, precisamos fazer uma grande demonstração. Esqueçam outra coisa, com futilidades, cuidado com a manipulação. Não temos outra escolha para salvar Angola. Libertemos esse colaboração. Se juntam os demais, também fazes parte desta nação. A partir de agora temos que parar de fazer a mesma coisa. Coloca essa responsabilidade na cabeça do Mano Sousa. Esse senhor estão a rir da nossa luta. Quanto mais denuncias, mais investem naquela puta. Obrigados que são assassinos, ainda assim mataram aquele truta. Tu falas de justiça, mas eles reprovam tua conduta. Manos, entenda, já deu provamos isso com aquilo, mas até agora nada adiantou. Cada passo que demos, o sofrimento do nosso povo aumentou. Falamos dos corruptos, mas toda a podridão se amontoou. Fizemos muitas coisas, mas a pobreza do nosso povo não se distanciou. Criticamos Agostinho Neto, denunciamos Eduardo dos Santos. Tentamos tirar do poder o presidente João Lourenço, mas nada disso resultou. Fizemos milhares de coisas, mas não fizemos o mais importante, que é uma revolta popular. Se fizermos isso bem, essa gente vai se calar. Se todo o povo matar, só queremos ver todo angolano a colaborar. Se falarmos a mesma língua, manos, vai funcionar. Irmãos, percebam, não existe uma outra coisa para além de uma revolta popular. Se perdemos tempo com outra coisa, cada vez dele vai sempre passar. Para o bem de Angola, queremos todo mundo do nosso lado. Tudo nessa altura precisa ser desmantelado. Nós, o povo, temos que ter tudo controlado. Chama aqui os raboteiros. Queremos os unheiros, queremos os... Precisamos dos professores, precisamos dos médicos, precisamos dos enfermeiros. Queremos as peixeiras, queremos as quitandeiras. Precisamos dos cobradores, precisamos dos pintores, precisamos dos mecânicos, precisamos dos serralheiros. Chamem todo mundo, venham todo presta. Não existe outro caminho, a solução é mesmo a revolta. Outra coisa para além disso, meu irmão, não resulta. Que ninguém mais te iluda, irmão, seja calculista. Muda de posição, deixa de dar ouvido a este propagandista. Votações não vão dar em nada, irmão angolano da nossa lista. Quantos posso aqui vis provar que nada para além de uma revolta funciona? É uma grande mentira o que o teu professor leciona. A tua postura para a nossa mudança condiciona. Precisa estar no outro nível, mano, se posiciona. Esperamos 92, depois veio 2008. Cansados de sofrer, esperamos o 2002. Depois veio 2017, mas a pobreza aumentou. Todo mundo lamentou, teu sonho falhou. Por causa da fome, nosso irmão nossa vida piorou. MPLA não te respeitou, governo matou. Sabe dessa merda toda, esperamos essa merda com vingança ao famoso 2022. Mas para nossa tristeza também não pegou. O povo gostou, nosso plano falhou. Nosso problema molhou, a bandidagem se multiplicou. Estás a ver com teus próprios olhos, mano, ninguém te contou. Mano, são 5 tentativas, já não tens alguma esperança. Não temos nenhuma liderança. Eles são bandidos, já tá com a fazer esta mudança. O país está um caos, a solução é uma revolta. Para acabar com a fome, a solução é uma revolta. Para acabar com o desemprego, a solução é uma revolta. Para acabar com a corrupção, a solução é uma revolta. Para acabar com a escuridão, a solução é uma revolta. Para acabar com a sede, a solução é uma revolta. Para tirar o MPLA do poder, a solução é uma revolta. A solução é uma revolta. Esqueçam eleições, a solução é uma revolta. Avisa ao teu pai, venham para grande manifestação. Avisa ao teu primo, venham para grande manifestação. Avisa ao teu vizinho, venham para grande manifestação. Avisa a tua namorada, venham para grande manifestação. Avisa a tu, venham para manifestação. Esqueçam eleições, a solução é uma revolta. Esqueçam eleições, a solução é uma revolta. Parem de depositar confiança nas eleições. É tudo bom, levando, não precisas de confiança. O som.
som. O som. Muito boa tarde a todos e a todos. Estamos de volta nessa edição do Impacto. Seu programa está de volta numa edição semanal. Para o programa de hoje, vamos falar sobre a situação da fome e pobreza na província de Malange. Na semana passada, tivemos 2 convidados e contamos novamente com esses 2 convidados. Falo do ativista cívico Jessé Lourenço, que pertence à resistência malangina, assim como também convidamos novamente o outro ativista, que é o Kruma Pinto, também um ator da província de Malange, a qual saúdo e dizer muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco novamente nessa edição. Começo por si, Kruma, muito boa tarde. Boa tarde, companheiro Ossi. Boa tarde a todos que a esta hora estão ligados ao nosso programa. E mais uma vez agradecer ao Observatório da Imprensa no geral pelo convite. Boa tarde, Ossi. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. Companheiro Kruma, pode continuar. Eu já saudei a todo o pessoal. Sim, estou a ouvi-lo perfeitamente. Por favor, também termine a sua introdução. Pronto, eu posso fazer já a minha intervenção inicial, né? Perdemos a sua comunicação. Eu, na verdade, estava a saudá-lo, já o fez, e se calhar eu passo agora para o Jessé Lourenço também para saudá-lo. Jessé, muito boa tarde, espero que esteja tudo bem. Boa tarde, Ossi. Nós estamos bem, infelizmente. Estamos de saúde, nos aguentando ainda, apesar da fome que é excruciante. Então, aproveito a estender as minhas saudações a todo o pessoal de Malange, não só que nos ouve. Esperamos ter um debate frutífero, onde vamos procurar elucidar alguns dos problemas que afetam Malange no quesito fome e miséria, porque é um problema pontual e que merece mesmo o nosso comentário. Muito obrigado pelo convite e esperamos ter um bom debate. Muito obrigado mesmo, Jessé, por essas palavras. Sim, dizia muito obrigado mesmo, Jessé, por essas palavras introdutórias. Estamos a começar esta edição, da qual vamos falar sobre a situação da fome e pobreza na província de Malange, onde residem. Em termos gerais, sabemos que a pobreza em Angola é uma situação grave. Isto, mesmo olhando pelas estatísticas que nos são apresentadas, as estatísticas oficiais apontam que a situação da fome é muito grave, sobretudo nas zonas rurais. Segundo o INE, aponta pelo 20 a 58% da taxa de pobreza a nível das zonas rurais, assim como 19% taxa de pobreza a nível das zonas urbanas. Estes dados não são atualizados, são dados já que remontam dos anos de 2013 e 2016. E, como sabemos também, os dados oficiais, por não terem sido essas atualização constante,
faz com que os dados que nos é apresentado de forma oficial não sejam muito confiáveis. Mas nós sabemos, por exemplo, Kruma, que a pobreza na província de Malange, para além de afetar diretamente as crianças, afeta os idosos, sobretudo as mulheres viúvas, no caso, né? São dados que foram levantados pelos correspondentes da Voz da América há um ano atrás. Gostaríamos de saber que se, nessa altura, estes dados ainda são atualizados, ainda têm reflexo nos dias de hoje. Kruma. O seu som, Kruma, tem o microfone desligado? Kruma, o seu microfone está desligado. Sim, como ia dizendo, a pobreza afeta a todos, né? A toda a franja da população, a todas as idades, desde crianças, adultos e até mesmo idosos. Só para ter uma noção, a pobreza em Malange acaba por estar muito acentuada, tanto é que existe um bairro dos pobres, né? E que dista de 200 metros, né, para o centro da cidade. E lá vivem pessoas de diferentes idades, em condições sociais, né, de privação extrema. E nós estamos aqui a discutir a questão da pobreza, vamos entender como sendo uma privação severa de muitos bens, né, desde a alimentação, a habitação, acesso à educação, acesso a transportes públicos, acesso à participação no poder social. E nós todos os dias observamos que distintas personalidades, né, de diferentes idades vivenciam esse processo de privação. Então, a pobreza não é uma questão exclusiva às crianças, né? Ela acomete as pessoas de todas as idades na província de Malange. Você? É muito comum ver outras províncias, mesmo até na capital, o problema de crianças, adultos que aparentemente estão lúcidos a correrem nos contentores à procura de lixo. Essa realidade também se registra nos dias de hoje na província de Malange? Jess, está a ouvir? Parece que o Jess não nos ouve. Kruma, quer responder essa questão? Sim, olha. Essa realidade se registra na província de Malange tal como na província de Luanda, não, porque aqui também temos pobreza de contentores de lixo, imagine. Nós não temos... Sim, estamos. Nós não temos sequer contentores de lixo, então, normalmente, as colheitas de restos de alimentos são feitas em locais não muito conservados e tudo mais, mas essa situação da pobreza é excruciante e nós pensamos que há uma toda necessidade de se combater a pobreza e quem tem direito de combater a pobreza não está fazendo o trabalho que devia ser feito. Respondendo pontualmente à pergunta que você coloca, sim, a mesma realidade que se vive na capital de Angola, Luanda, é a mesma realidade que se vive cá, no sentido de que temos aumentou o número de pedintes, existem muitas crianças pedintes na rua, senhores de idade, pessoas que fisicamente estão bem, mas que
o psicológico já está deteriorado porque há uma situação de miséria a padecer, que essas pessoas padecem. Portanto, nós pensamos que essa realidade que se vive em Luanda é a mesma que nós vivemos cá. Volta e meia nós temos feito essa comparação de realidades e a mesma realidade equipara-se, não há muita diferença. Muito bem. Kuruma, nós sabemos que o Centro de Acolhimento Sambizanga, situados ao redor da província de Malange, terá registrado o ano passado uma perda de mais ou menos, perdas de vítimas mortais, segundo a Voz da América, de mais de 10 idosos que perderam a vida pelo fome mesmo. Vocês conhecem a realidade do centro, conhecem a existência desse centro, que sabem do quadro atual desse centro. Falo do Centro de Acolhimento Sambizanga. Parece que o Nkrumah saiu, mas por favor, GC, se puder responder essa questão enquanto esperamos pelo sinal do Nkrumah. Faz favor. Perdemos ligeiramente o Nkrumah, mas ele já está de volta. Bem, a nível de Malange, dizia eu, Nkrumah, de concreto, um centro de acolhimento. Pode continuar, GC, pode continuar. Sim, eu concordo que a nível de Malange temos um centro de acolhimento que fica situado no bairro da Machinde, mas que o mesmo centro de acolhimento passa por dificuldades extremas, passa por muitas dificuldades. Nós tivemos, ainda no mês passado, registrado de que eles estavam movidos numa unidade, num dos setores hoteleiros que foi arrestado pelo Estado nos três prédios da marca EU. Eles estavam lá mobilizados em função da reabilitação da casa onde eles, do centro de acolhimento que fica situado no bairro da Machinde. Mas esses senhores passam por muitas dificuldades. O centro não passa por uma boa situação do ponto de vista da assistência médica e medicamentosa. Passa por muitas dificuldades do ponto de vista alimentar, tanto é que em muitas situações eles não têm o pequeno almoço, tem apenas uma a 2 refeições por dia. Portanto, os senhores de idade passam por muitas dificuldades. Mas uma coisa há que fazer menção é que isso tudo aqui, a mim, parece que é programado. Por quê? Porque nós temos visto, e volta e meia, nós temos ido ao Minar-se, ao Gabinete de Ação Social e Promoção do Gênero, e lá nós vemos uma série de idosos, tem volta e meia, eles servem pão, servem sopa, eles querem... O engraçado é que parece que eles fazem isso de forma cíclica, mas isso é perpetuar a miséria, perpetuar o sentimento de mendigagem. O que nós temos assistido é deplorável. Nós temos visto que o Estado se arroga na posição de estar a servir as pessoas como um benfeitor, mas num estilo pedinte. Os mais velhos têm que ficar aí e fazer fila no Minar-se, tem que fazer filas imensas, depois para receber um pão, para receber chá, pão com chá. Isso é deplorável. Tem tido em muitas situações, a Igreja Católica, perto lá do ICRA, tem também realizado algumas campanhas de assistência a essas pessoas da idade, mas esses são paliativos. E a forma como aquele cenário enche de pessoas idosas, de pessoas moradoras de rua, é um indicativo claro de que tem muitas pessoas em estado de vulnerabilidade social, em estado de pobreza multidimensional. E nós temos que fazer referência aqui a um número exacerbado, a uma percentagem exacerbada de pobreza em termos de classe dos idosos.
é que nós, infelizmente, o Estado não tem políticas públicas que visam proteger as pessoas da terceira idade. E isso aqui parece que não vai ter fim. Enquanto continuarmos com essa forma de governação, enquanto continuarmos com essa forma de gerência do país, em que parece que o Estado só vê valor nas pessoas quando estão em pleno uso da força física. Por quê? Porque isso é um alerta para nós. Eu penso que isso é um alerta para nós. Por quê? Porque já sabemos qual é o caminho que nós vamos ter com esse Estado que subjuga as pessoas, que coloca as pessoas num estado de vulnerabilidade, e para nós não nos resta muita esperança. Quer dizer que, se nós continuarmos com essa forma atual, com a forma atual como as coisas estão, bem, para nós também só nos resta esperar que sejamos também pedintes amanhã, fiquemos na porta do Minarse, num lado de acolhimento que está nas condições que está a falta de alimentação, nos lares de acolhimento. Segundo os relatos que nós tivemos, os contatos com pessoas que trabalharam nesses lares, falta de alimentação. Algumas vezes eles só têm uma refeição por dia. Imagina o que é uma pessoa de terceira idade só ter uma refeição por dia. Imagina o que é uma pessoa de terceira idade ter um matabicho de pão com chá, pão simples com chá. É triste, a situação é triste. E essa situação é respaldada tanto nas classes de terceira idade quanto nas classes mais vulneráveis, que são as crianças. Hoje em dia, o número de pedintes nas ruas de Malange cresceu de forma abismal. É triste ver essa situação aqui e, infelizmente, os governos provinciais têm uma rúbrica que cada administração municipal a nível do país tem, que é o programa, que é o Plano Integrado de Combate da Fome e à Pobreza. Mas, infelizmente, esse plano integrado de combate à fome e à pobreza... Aqui fica... Podemos classificar como um autêntico falhanço, visto que não tem se mostrado operante e viável para resolver os problemas de fome a nível das várias classes e categorias de populares a nível da província de Malange. Aqui fica, Gessé, muito obrigado. Eu volto agora ao Kruma. Eu perguntava relativamente sobre a situação do Centro de Acolhimento Sambizanga, que fica nos arredores da província de Malange. Segundo informações dos correspondentes da Voz da América em Malange, reportaram que no final do ano passado, para o princípio deste ano, terá perecido ou terá morrido um número de 10 idosos naquele centro por causa da fome. Queria perguntá-lo se conhece o centro e se conhece essa realidade e de lá para cá se tem a informação de que essa realidade do centro já terá registrado melhorias. Kruma. O seu microfone? Eu dizia, não há... Sim, já liguei, Ossi. Não há melhoria alguma. Não há qualquer melhoria que possa ser verificada. E mais, qualquer malangino que seja coerente e honesto do ponto de vista intelectual sabe qual é a realidade que se vive no bairro de Sambizanga, e nós falamos aqui do bairro dos pobres, né? E não se deu esse nome pelo facto de ser uma simples designação, né? Deu-se esse nome pela condição socioeconômica desfavorável e até mesmo desumana em que se encontram aquelas famílias. Mas eu gostava de olhar para a questão da pobreza, né, à luz de duas perspectivas. Existe uma pobreza que é resultado de um projeto político, né, de manutenção do poder, que entra naquilo que é a visão do Oscar Lewis da cultura de pobreza, e existe uma pobreza que é em função daquelas questões ou desafinações que vão acontecendo na estrutura econômica mundial ou mesmo local, a ausência de recursos, né, que é a visão ou a perspectiva socioeconômica. Mas o que mais me interessa aqui é abordar a perspectiva da cultura da pobreza. O que existe em Malange, como reflexo de Angola, é a instituição de uma cultura de pobreza. Quais são as características de uma cultura de pobreza? Por exemplo,
existe a característica econômica, quando você verifica salários baixos dos funcionários, um número elevado de trabalho infantil. Nós temos vindo a observar todos os dias em Malange crianças a zungarem água, crianças a partirem pedras à beira da estrada, a arrumarem montes para vender. Estamos também a falar de um número elevado de desemprego, e há um número elevado de desemprego em Malange. Estamos a falar de uma luta constante de sobrevivência. Essa é a característica econômica quando um governo quer construir ou quer implementar a cultura de pobreza. E mais, aspectos sociais, qual é a natureza dos bairros? Bairros superlotados, casas de adobe, casas de chapa, sem saneamento básico, sem eletrificação. Depois vamos na característica psicológica, o consumo elevado de bebida alcoólica dos residentes nesses bairros, o uso da violência como único recurso para resolver conflitos, etc. Mas não é só um comportamento manifestado pelo indivíduo que surge da sua própria natureza, não. Ele é condicionado a se comportar de forma violenta. Por quê? Porque há uma frustração que o indivíduo vive pelo facto de viver permanentemente privado de muitos bens, de muitas necessidades que são consideradas necessidades básicas. E isso entra dentro do projeto de manutenção do poder. O indivíduo que passa fome todos os dias, toda a energia dele é canalizada na luta pela sobrevivência, não reflete de forma aprofundada sobre a sua realidade social. É por isso que muita gente não tem um plano, não tem um projeto de vida, não consegue perspectivar a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como é que deve ser o país. Não tem um ideal, um referencial sobre o que é um país organizado, sobre o que é uma sociedade organizada. Então não se envolve em atividades cívicas, porque também não lhe é permitido participar no próprio poder social. Então, eu olho para a pobreza em Malange com uma questão de cultura de pobreza, com uma questão de projeto político de extermínio psicológico, para que as pessoas não pensem e não se envolvam na decisão do próprio país. Então, o que se vive no bairro de Sambizanga, né, e naquela circunscrição que chamam de bairro dos pobres, é uma ponta do iceberg para aquilo que se vive em Malange. Se formos ao Caieso, se formos ao Cabaguata, se formos ao Camibafo, se formos a Camoma, nós vamos nos encontrar com níveis altos de miséria que essas pessoas vivem. Então, é isso que nós temos aqui para relatar. Portanto, não é só no bairro do Zamzanga, mas também existem outros bairros em que a miséria tem presença absoluta. Muito bem, Nkrumah, pelas essas palavras, mas eu gostava de saber dos dois, eventualmente os dois podem me responder. Vocês conhecem, olhando por esse cenário que vocês apontam aqui, realidade das crianças, viúvas ou mulheres, como os idosos, relativamente também à questão desse centro, o centro de Sambizanga, se tem, na vossa ótica, existe uma iniciativa do governo local para mitigar essas situações que estão aqui apontadas, sobretudo olhar para a realidade desse centro? Eventualmente o GC ou o Nkrumah? Sim, não, Nkrumah? Sim, eu pelo menos desconheço qualquer plano estratégico de desenvolvimento econômico ou de proteção social básica, né, para essas famílias ou para esses centros de acolhimento. Eu desconheço, né? O que temos vindo a observar às vezes é uma iniciativa do Gabinete de Ação Social a promover sopas solidárias, a passar 2 horas com esses idosos, etc. Mas essas medidas imediatas
não resolvem, né, de forma eficiente e de forma satisfatória aquilo que de fato vão sendo as necessidades dessas pessoas. São necessidades básicas, são necessidades de todos os dias, e isso é como uma maneira de colocar as pessoas em condição de mendicância permanente. Então, um plano estratégico sério, não é, e de proteção social que olhe para essas pessoas e que lhes devolva a dignidade que lhes é merecida, eu não conheço. E eu não sei que também se existe alguma intenção séria de resolver toda essa situação, porque, de certa forma, tira-se algum proveito. Há uma dotação orçamental que é virada para a área da proteção social, mas nós estamos a ver, dia após dia, a miséria se multiplicar na realidade malangina. Então, eu não espero nada de sério, né, por parte da gestão pública, no sentido de combater de forma satisfatória a miséria, pelo fato de constituir para eles uma ferramenta e um instrumento de luta e de alienação das massas. Muito bem, aqui fica. Jesse, acho que já está aí, teremos perdido o Jesse, espero que já esteja de volta. Jesse, para além do cenário de que possa ou não existir a nível do governo local uma iniciativa para mitigar essas questões, o Quenda chegou em Malange, no vosso entender, o Quenda não é um bom medidor para também poder solucionar esses problemas aqui levantados? Jesse, o que é que acha? Eu não sei se o Jesse ouviu-me, porque estamos com dificuldades. O Jesse, estamos com dificuldade de conexão com o Jesse, mas eu vou endereçar essa mesma questão ao Croma, já que está conosco aqui. Queria que nos ajudasse a compreender se tivermos que olhar para o Quenda, auguro que o Quenda também chegou em Malange, se efetivamente o Quenda não é um bom motivo para também mitigar essas situações que vocês apontam aqui. Croma. Bom, a intenção vamos considerar de boa, né? Mas o peca-se muito na aplicação, né? E na operacionalização do próprio programa. O Quenda fica limitado pelo facto de corresponder um objetivo dos muitos do programa, né? Sobretudo a transferência social monetária, dar o dinheiro às pessoas para que consigam comprar alguns bens da cesta básica. Mas são por aí 8.000 kwanzas que as pessoas recebem num intervalo de tempo muito alongado. Recebe um mês e depois pode esperar 3, 4 meses para voltar a receber, ou 2 meses para voltar a receber um valor. E nós sabemos como é que se encontram os produtos da cesta básica no nosso mercado. 8.000, e nós sabemos qual é a extensão do nosso agregado familiar. Nossas famílias têm uma característica de muito extensa do ponto de vista dos membros do agregado. 4, 5, 6 filhos e um pai que recebe 8.000, de que maneira que ele vai conseguir dar cobro àquilo que são as suas necessidades básicas, açúcar, etc., os produtos da cesta básica. E o Quenda fica por esse objetivo, transferência social monetária. E peca-se no outro objetivo, que é a inclusão produtiva, para que as famílias, por si mesmas, comecem a construir outras fontes de renda. Não sabemos se o Quenda vem a desenvolver, de facto, projetos agrícolas, né? E cria companhias, né? Para que, de facto, venham essas famílias a ter uma fonte de renda própria. E nem olha também para a questão
da municipalização da ação social, né? Enfim, há muitas ações que são desenvolvidas ou que são aplicadas e, de fato, não refletem a realidade daquele município. A questão da municipalização das ações sociais também é um dos objetivos que peca. Então, a intenção do Kwenda, ela é boa, mas agora a operacionalização não resolve os problemas da pobreza. Dando dinheiro, eu não acho que as pessoas vão conseguir sair da condição de pobreza em que se encontram. Há necessidade de capacitar essas pessoas, criar políticas que, de facto, lhes façam serem agentes ativos ou atores ativos, né, na melhoria da sua condição de vida. O que estamos a ver aqui como uma espécie de paternalismo. Nós vamos continuar a dar às pessoas porque nós somos os papais e sabemos o que é que eles precisam, que é dinheiro, e eles vão continuar sempre a receber. E vamos voltar novamente naquilo que o Jesse disse, que vamos colocar as famílias angolanas e malanginas, né, de certa forma, em condição de mendicância permanente. Aqui fica a sua intervenção. Nós estamos a ter sérias dificuldades com conexão com o Jesse. Esperamos que desta vez conseguimos ter a sua intervenção. Eu perguntava a Jesse relativamente de possíveis O som foi, o som. Jesse, espero que desta vez esteja a nos ouvir. Olha, eu não consegui pegar muito bem a pergunta, mas vou me ater à pergunta que deixou ficar no Kuma. Mas, fora toda a analogia técnico-científica que podemos fazer... Quero ser telegráfico, sobre a porque questão talvez da estamos só um ponto de... Quero ser telegráfico por causa da questão do tempo, se faz favor. Sim. Não vou me alongar muito, mas eu gostaria de fazer um ponto de situação com relação à miséria. É que a situação de miséria que se vive em Malange é crítica, é tão crítica que nós jovens estamos não conseguimos perspectivar uma vida futura, sendo que a situação de miséria e pobreza em Angola é tão extrema, é grave. E temos que perceber mesmo que nós não vamos conseguir ser felizes enquanto país, enquanto pessoas individuais ou coletivas, com a situação da pobreza em Malange, desse jeito, nos níveis que está. E pontuando sobre o Kwenda é mais um daqueles programas que veio e vai fracassar. Tem tudo, todas as fórmulas foram desenhadas e vai certamente fracassar. Por um simples motivo. Não se criou o Kwenda como um plano estratégico de combate à pobreza. Criou-se o Kwenda como um plano de subvenção, ou seja, de redução dos níveis de pobreza. Portanto, não podemos pensar em reduzir os níveis de pobreza, temos que pensar em combater a pobreza, combater efetivamente a pobreza. E fazendo um ponto de situação, as famílias angolanas, por regra, conforme o Kwenda, a fome está em Angola e em Malange em particular, eu penso e defendo que todo o povo malangino merecia uma taxa por parte do Estado para combater a fome, porque todos nós vivemos em situação de fome. Não é justo que uns recebam de pobreza, uns recebem um valor e outros não. Portanto, já para terminar, eu gostaria de fazer mesmo um apelo, é que nós jovens devemos pôr a mão na consciência e combater a fome
a partir do sistema que causa fome. Não é possível combater a fome a partir dos planos. Eu não sou contra nem a favor ao Cuenda. Eu sou contra ou a favor a quem causa os males que hoje vivenciamos. Eu sou contra a quem causa a fome em Angola. Portanto, nós devemos pôr a mão na consciência e, por um momento, começamos a refletir quem causa efetivamente a fome em Angola. Por quê? Porque se olharmos para quem causa a fome em Angola, certo, vamos acabar de concluir que o problema da fome em Angola não é nem sequer os planos de combate à fome e à pobreza. É quem está a gizar o plano de combate à fome e à pobreza e efetivar esses planos e está a efetivar muito mal. Aqui fica a sua intervenção, Jesse, mas eu, para finalizar mesmo, em 1 minuto, gostaria de pedir aos dois, em 1 minuto mesmo, peço que seja o mesmo telegráfico, vou começar pelo, eventualmente, o Jesse, que já está com a palavra, possíveis soluções para sair dessa situação que a província de Malange, no geral, enfrenta. Jesse, em 1 minuto. Parece que continuamos a ter o Jesse não nos ouvir, mas eu vou ao Kruma. Kruma, em 1 minuto, possíveis soluções para sair dessa situação que a província de Malange vive. Olha, possíveis soluções, eu penso que um sistema de proteção social eficiente, não é? É uma solução para o combate à pobreza, um investimento sério a nível da agricultura é uma medida para o combate à pobreza, um investimento sério a nível da educação, não é? Garantir o acesso à educação é uma medida de combate à pobreza, a melhoria do saneamento básico, programas de inclusão social, eu penso que passamos por essas medidas, né? E precisamos de vontade, porque não é lá um bicho de 7 cabeças, isso consegue-se fazer. Mas o que nos parece é que há uma falta de vontade por parte de quem tem o poder, não é? E porque usa o poder pelo poder e não o poder como uma plataforma para resolver o bem-estar, né, dos angolanos, para dar uma vida de dignidade aos angolanos. Então, também deixando aqui a nota, através do que o Jesse disse, cabe a cada um de nós angolanos ter a consciência de fazer o diagnóstico de qual tem sido a fonte do seu sofrimento. Quando cada um de nós perceber qual é a fonte do seu sofrimento e agirmos para estancar, né, para fechar aquela fonte do sofrimento, nós poderemos ter uma vida que seja mais digna para nós enquanto pessoas, enquanto cidadãos desse país. Muito obrigado mesmo ao Kruma Pinto. Vamos finalizar com Jesse, seria o primeiro a usufruir do seu minuto para concluir mesmo. Jesse, por favor, em 1 minuto mesmo, queira, se faz favor, nos dizer possíveis caminhos para sairmos dessa situação ou para se sair dessa situação que a província de Malange está vivendo. O que é que aponta no seu entender? Em 1 minuto. Consegues nos ouvir, Jess? Parece que não, como dissemos, nós estamos com problemas sérios hoje de conexão com o Jess. Permitam-me ficar por aqui. Antes de mais, agradecer aos dois pelo facto de terem novamente aceitado a este desafio em poderem partilhar conosco mais uma vez a realidade da província de Malange, como dissemos, para quem acaba agora de... Sem muitas delongas, eu gostaria de pontuar o seguinte. Nós não vamos sair da fome... Em 1 minuto. Na verdade, eu já estava a me despedir. Gostaria, não mesmo
definitivamente não podemos mesmo ter o Jesse, porque a sua conexão hoje não está boa. Eu vou me despedir mesmo de todos e todas que puderam nos acompanhar nessa edição. Para quem acaba de chegar, nós estávamos a falar nesta edição sobre o problema da fome e da pobreza na província de Malange, e contamos novamente com a participação de Kruma Pinto, assim como também contamos com a participação de Jesse Lourenço, o qual agradecemos mais uma vez pela vossa disponibilidade. Para os nossos parceiros, mais uma vez, muito obrigado, e nós voltaremos da próxima semana, se assim Deus quiser. Nós ficamos por aqui e até a próximo programa. Até já.